Antes de ouvir esse relato, siga o canal Vozes da Escravidão, deixe seu like e ative as notificações. Aqui, você escuta as histórias que o tempo tentou apagar, contadas por quem viveu na pele. Me chamo Antônio Bento, filho de Joaquina do Quilombo e de pai que eu nunca conheci. Só sei que era preto e tinha mãos de ferreiro. Nasci na fazenda da família Monteiro, nas bandas de Vassouras, por volta de 1837. Mas quem conta a data certa é gente de papel e eu era só carne. Tudo o que lembro é que o mundo, quando abre os olhos, já era feito de grito, correntão e cheiro de couro queimado. Cresci dentro do mato e da senzala, ouvindo as mulheres velhas cantando calado para não enlouquecer. Meu nome era chamado quando o feitor queria serviço bruto, ou quando o senhor queria mostrar que mandava até no ar que a gente respirava. Eu era mais um. Nem menino direito eu fui. Mas foi, nesse mundo torpe, que vi ela pela primeira vez. Maria do Mato, nome bonito, nome de liberdade. Era filha de uma mucama que andava com a cabeça sempre erguida e tinha olho de mulher sabida, mesmo com 13 anos. Quando a vi, saindo do canavial com as pernas riscadas de folha cortante e um pedaço de cana na boca, eu soube nunca mais ia esquecer. A gente era da mesma idade, e o destino, que já me havia negado pai, terra e sossego, estava pronto para me negar o amor também. Mas eu, naquela hora, não sabia. Só sabia que o coração fazia um barulho diferente quando ela passava. A gente cresceu no mesmo terreiro, eu e Maria. O tempo ia passando e a vida nos puxava cada vez mais próximo. Sadabues, cubus, quelebada. Mesmo que a corrente tentasse afastar, ela foi ficando moça. E eu, rapaz, com o corpo acostumado ao cabo da enxada e ao peso das cestas. Trabalhávamos de sol a sol, mas, quando o silêncio caía, a gente achava um jeito de se ver perto da figueira. Grande, escondite das vistas dos feitores. Foi debaixo daquela árvore, com a lua rasgando as folhas por cima, que fizemos nossa primeira promessa. Maria me disse com a voz baixa e firme: "Nós vamos fugir, Tônio. Nem que o mundo diga que não." Naquela noite, ela encostou a testa na minha e chorou sem fazer barulho. Era um choro que queimava o peito, mas também era promessa de luta. Jurei para ela que um dia eu ia arrumar um jeito de tirar nós dois dali. Nem que fosse com os pés machucados e o corpo sangrando. Mas o destino, esse safado que sempre quis mandar na nossa sorte, começava a preparar sua primeira crueldade. Na semana seguinte, Maria foi levada para dentro da casa grande. Sinhá Antônia queria ela como criada pessoal. Diziam que era por causa da beleza dela, dos modos finos que aprendera com a mãe. Mas a senzala sussurrava coisa pior. Que o senhor jovem andava de olho nela. E isso era um tipo de interesse que mulher preta nenhuma queria atrair. Quando soube, meu coração bateu tão forte que achei que ia rasgar o peito. Tentei falar com ela na cozinha dos fundos, mas já estavam vigiando cada passo da Maria. E assim começou nosso tempo de silêncio forçado. Eu voltava para o canavial todo dia, com o rosto ardendo de raiva. Mas foi aí que aprendi que o silêncio também é arma. Comecei
a escutar mais do que falava, a ver caminhos, escutar planos de fuga, entender por onde os outros tinham passado. E eu não ia deixar Maria sozinha naquele inferno, não, enquanto eu ainda respirasse. Maria só podia sair da casa grande em alguns horários, às vezes, de manhã, para pegar legumes no terreiro. Outras, à noite, quando iam jogar os restos das panelas da Sinhá. Era nesses breves momentos que eu me aproximava, mesmo que fosse só para encostar minha sombra na dela. A gente quase não falava. Um olhar bastava. Eu virei vigia. Vigia dos passos da Sinhá, dos cochichos do senhor jovem, dos gritos abafados, vindos do quarto de cima. Se eu tocasse nela, se eu ousasse, juro pelos ossos do meu avô que eu enterrava eu com as próprias mãos, mesmo que morresse logo depois. Certa vez, vi Maria sair do quarto principal com os olhos cheios d'água e o lenço amarrado no pescoço. Como se escondesse algo, fui atrás dela até o galinheiro, onde ela fingia procurar ovos. Lá, ela me olhou firme. Não aconteceu. Mas ele tentou, vai tentar de novo. E eu não vou esperar. Foi aí que ela me contou, tinha falado com uma velha chamada Bibiana, que conhecia os caminhos para o quilombo de Jatobá. Longe, no meio das pedras, onde Branco não entrava vivo. Bibiana ia ajudar, mas a fuga tinha que ser certeira. Uma chance só. Nosso amor virou plano. Nossa dor virou força. Começamos a esconder farinha seca, facas, trapos de pano. Murou meninimaro da meninado da mar, até um punhado de fumo. E todo dia, quando o sol se escondia, a esperança nascia. Mas quem já viveu em cativeiro sabe, esperança também pode ser armadilha. Choveu 3 dias seguidos, e a terra da trilha virou barro grosso. Na última noite de chuva. E inteiro barro grosso. Triesteres Suís Bibiana deixou cair um pedaço de tecido vermelho na varanda dos fundos, sinal combinado para a fuga. A hora tinha chegado. No meio da madrugada, nos encontramos debaixo da figueira. Eu carregava um gurnal com um pouco que conseguimos esconder. Maria veio de pés descalços, os cabelos cobertos, a alma em fogo. Bibiana esperava na entrada do mato, com um galho seco na mão. Vocês correm, mas não olham para trás. Nem por reza, foi o aviso dela. Partimos. Primeiro um mato ralo, depois as pedras cortantes e o som do rio ao longe. Andamos 3 léguas antes do dia clarear. A chuva apagava nossos rastros. Mas o destino, esse cão danado, não dorme. Quando achamos que estávamos perto da liberdade, ouvimos o latido. Depois, os gritos. Tinham sentido nossa falta. E, com os gritos, os cães. Bibiana correu para um lado, eu e Maria para o outro. O mato era traiçoeiro, mas nosso medo era guia. Escorregamos numa ribanceira, caímos no meio do brejo. E ali, cobertos de lama, nos separamos. Maria gritou meu nome, mas os cães estavam perto demais.
Eu gritei o dela até perder a voz. Depois, tudo virou noite. Acordei com o som da água correndo e uma dor aguda no ombro. Estava enroscado entre galhos, com o corpo molhado e frio. Gritei por Maria até a garganta arder, mas o brejo devolvia só o eco. Não sabia se ela tinha escapado, se os cães pegaram, se ainda respirava. Arrastei meu corpo ferido até uma clareira e passei 2 dias escondido, só bebendo da folha e rezando baixo para pretos velhos me guiarem. Quando o silêncio virou segurança, caminhei rumo ao leste, pro lado do rio, do jeito que Bibiana ensinou. A floresta era bicho grande e escuro, mas eu era filho do mato. Vivi dias com fome e sede, mas o que doía mesmo era o medo de nunca mais ver Maria. Aquela separação foi como morrer de pé, com o coração ainda batendo. No 8º dia, ouvi o tambor. E ali, atrás do som, descobri a entrada do quilombo do Jatobá. Continua no bloco 6. Tudo certo. Já integrei os 5 primeiros blocos com a chamada no início e os ajustes que combinam com o estilo do canal. Vozes da escravidão. Agora vou continuar a história do bloco 6 ao bloco 30, seguindo com cerca de 2.000 caracteres por 30, bloco, mantendo o tom, narrativa e ritmo que já estabelecemos. Você quer que eu te envie todos os blocos de uma vez aqui mesmo? Posso colar tudo agora? Confirma e eu sigo. Colar do Olar. O quilombo de Jatobá era um mundo escondido dentro do mundo, fincado entre pedras altas e coberto por árvores tão velhas quanto os nossos ancestrais. Ali não se entrava com os pés, se entrava com o espírito. Quando cheguei, fui recebido com desconfiança, mas também com uma chama nos olhos dos que me olhavam. A chama de quem escolheu não se curvar. Tinha velho que fugira ainda no tempo do rei de Portugal, tinha criança que nunca viu corrente, e tinha mulher com cicatriz no rosto, mas dignidade no andar. Fiquei dias sem falar, só olhando, comendo pouco, tentando entender se aquilo era sonho ou milagre. Mas o coração não sossegava. Maria não estava ali. Perguntei à velha Matilde, curandeira e liderança do quilombo. Ela olhou fundo nos meus olhos e disse: se a flor do mato caiu em outro caminho, ou o tempo traz de volta, ou a raiz vira saudade. Comecei a ajudar como podia. Capinava, cuidava das armadilhas contra os feitores. Aprendi a língua dos africanos velhos. Tomava banho no rio com os outros jovens. Mas cada noite, antes de dormir, eu olhava para as estrelas e sussurrava: Maria, me escuta. O tempo ali passava sem calendário. A gente marcava os dias pela fase da lua, pelo canto dos pássaros, pelo vento nas folhas. Mas cada passo meu era um passo em direção ao que eu não sabia: a espera. Mas super e era o Yali Wesso e o Alice. Por 3 anos, vivi naquele quilombo. 3 anos de liberdade no corpo e prisão na memória.
Nunca soube o que foi feito de Maria. Se morreu naquela fuga, se voltou para senzala, se caiu nas mãos do Senhor. Às vezes sonhava com ela correndo pelo mato, livre. Outras acordava gritando, achando que ela chamava meu nome entre as árvores. Conheci gente boa ali, fiz amigos, aprendi a usar arco e flecha, fiz parte de emboscadas contra tropas que vinham buscar fugitivo. A luta virou meu dia, mas a saudade era minha noite. Um dia, Matilde me chamou. Disse que uma mulher havia sido vista meses antes, andando pelas margens do rio, com os pés inchados e os olhos perdidos. Era bonita, de pele escura e olhar longe. Ninguém sabia para onde foi. Ali, naquele instante, a chama reacendeu, e junto dela a promessa que fiz. Eu não ia morrer sem saber o fim de Maria do Mato. Decidi sair do quilombo, não como fujão, mas como homem em busca de um pedaço perdido da alma. Matilde me deu um punhado de folhas secas e disse: elas espantam o mal, mas não o destino. Me despedi dos irmãos de luta, dos riachos limpos, dos cantos ancestrais. O mundo lá fora era chão de armadilha, mas meu coração já estava calijado. Comecei a andar de vila em vila. Fingia ser trabalhador livre, caçador. Vendia cipó, oferecia peixe. À noite, dormia debaixo de rancho ao relento, e por onde passava, perguntava: vocês viram uma moça de nome Maria, filha de Mucama que tem os olhos do mato? Alguns riam, outros cuspiam no chão. Mas uma vez, um velho me chamou num canto e disse: teve uma menina assim. Foi vendida para um senhor do sul, depois que tentou fugir da fazenda Monteiro. Aquele nome, Monteiro, era faca na carne. Eles a pegaram de novo e venderam. Meu sangue ferveu, mas também ficou frio de medo. Se ela estava viva, era longe. Se estava morta, era segredo. Continuei andando. Cada passo meu era oração. Cada amanhecer era batalha. E o mundo, mesmo grande, parecia pequeno demais para esconder Maria de mim. Cheguei ao sul do Império depois de meses na estrada. Era terra fria, de neblina e silêncio. As fazendas eram maiores, mas os gritos vinham igual. Lá, a escravidão vestia casaco fino, mas o açoite era o mesmo. Trabalhei numa olaria para juntar informação. Fingia não saber ler, mas ouvia tudo. Em uma venda de beira de estrada, um tropeiro falou de uma mulher diferente, que cantava enquanto varia o alpendre da casa de um certo coronel. Disse que o canto doía no peito. Peguei esse nome como mapa, fui até a fazenda, me escondi no mato por dias, observei, e um dia vi ela. Não era mais menina. Era mulher feita, mas o jeito de andar, o modo de trançar os cabelos, era Maria. Meu peito quis gritar, mas minha razão mandou esperar. Ela estava viva. Naquela noite, esperei a lua subir. Me aproximei da cerca da cozinha. Vi ela varrendo o chão, como o tropeiro disse. E num instante, ela parou, olhou para o escuro, olhou para mim. Não sei se me reconheceu ou se foi o coração que sussurrou, mas os olhos dela brilharam e ela deixou a vassoura cair. Sussurrei: Maria. Ela caminhou até a cerca, olhou para mim, como se o tempo tivesse congelado, e murmurou: Tônio, pensei que estava morto. E eu ia, em silêncio, só com as mãos tocando a madeira da cerca, nos reconhecemos de novo. Mais velhos, mais sofridos, mas ainda nós dois. Ela chorou, eu também. E naquele instante, eu soube, nossa história ainda não tinha acabado. Depois daquele reencontro na cerca, voltei para o mato com um coração aos pulos. A vontade era invadir, levar Maria dali nos braços.
Mas o mundo não era mais feito só de desejo, era feito de estratégia. Passei dias escondido por perto, observando. Vi que Maria era serva direta da mulher do coronel. Não apanhava com frequência, mas também não sorria nunca. Um silêncio pesava sobre ela. Como se todo o amor que teve na vida tivesse virado pedra dentro do peito. Numa dessas noites, deixei uma tira de pano vermelho presa num galho perto do caminho da horta. Era um sinal que a gente usava quando éramos jovens, lá no tempo da senzala. No dia seguinte, o pano não estava mais lá, ela lembrava. Na noite seguinte, voltei ao mesmo ponto. E quando o vento começou a soprar, ela apareceu. Veio de cabeça baixa, olhando para os lados, com um lenço na mão. Se ajoelhou perto do galho e fingiu amarrar algo. Mas sussurrou. Você não devia ter vindo, Tônia. Respondi devagar. Jim, porque minha vida tá presa na tua. Ela respirou fundo. Contou que o coronel Sá tinha comprado ela de castigo, para tirar de perto do filho do senhor Monteiro. Tivera sorte por não ter sido mandada para um bordel, como tantas, mas vivia como sombra, sem nome, sem passado. Achei que você tinha morrido, Tônio. Eu rezei tanto. Apertei os olhos para não chorar. Maria, dessa vez, a gente vai embora junto. Nem que seja a última coisa que eu faça nesse mundo. Maria me contou que a fazenda do coronel era vigiada por 2 capitães do Mato Pagos, só para caçar fugitivo, que tinham cães grandes, treinados no grito, mas ela também sabia onde as cercas eram fracas, onde o rio era raso, onde o mato escondia a trilha. O tempo que viveu ali, calada, foi tempo de aprendizado. Ela nunca deixou de sonhar com a fuga, só esperava uma chance. E eu era essa chance. Passamos a nos ver em silêncio por segundos, atrás da horta, perto do chiqueiro, ao lado do poço. Toda vez que ela me via, seus olhos brilhavam, mas havia tristeza neles também. Eu sou o pedaço quebrado, Tônio. Fui muito machucada. Segurei firme a cerca entre nós. Eu sou remendo Maria, junto a gente da costura. Ela sorriu, pequeno, mas sorriu pela primeira vez em anos. Marcamos o dia, lua nova, escuro feito breu. Eu traria uma muda de roupa e uma faca de caça. Ela já tinha guardado um pouco de farinha e uma cabaça pequena com água. Se a gente não conseguir, você foge sozinho, ouviu? Nunca. Promete? Nunca, Maria. A véspera da fuga trouxe sinal ruim. Um incêndio começou na mata próxima. Diziam que foi um raio. Outros falavam em vingança de escravos que tinham sido pegos. A fumaça cobriu o céu. E o cheiro de mato queimado entrou até nos ossos. Maria não conseguiu sair da casa. Os donos estavam nervosos. Aumentaram a vigilância. Mandaram prender as chaves. Eu fiquei do outro lado da mata escondido, vendo a noite passar, como faca, arranhando pedra. A dor de não vê-la naquela noite me lembrou do brejo. Me lembrou da primeira vez que nos separamos, e o medo voltou. Mas, no dia seguinte, ao amanhecer, encontrei uma fita trançada presa numa árvore. Era dela, com um nó apertado no meio. Nosso código ainda estou aqui. E aquilo bastou para reacender tudo. Não ia ser fácil. Mas nenhum amor nosso nunca foi. Na noite certa, o céu estava limpo. Maria saiu vestida com roupa de trabalho, um lenço sobre a cabeça. Trouxe um saquinho amarrado à cintura. Eu a esperava no limite do mato, perto da curva do rio. Quando a vi, quase corri, mas segurei a emoção.
Ela chegou ofegante. Nos abraçamos forte, mais rápido. Depois, corremos. Passamos por trilhas que só ela conhecia. Pulamos troncos, cruzamos um córrego, nos arranhamos nos espinhos. Mas o coração batia em um só compasso. Andamos até os pés sangrarem. Ao amanhecer, ainda não era seguro parar. Só quando o sol já estava alto e os pássaros cantavam livres é que achamos uma clareira coberta de samambaia. Caímos ali, lado a lado, sem força, mas com o peito aceso. Estamos livres? Ela perguntou. Ainda não, mas estamos juntos. E isso, naquele momento, era tudo. Nos escondemos por 3 dias, numa caverna de pedra, alimentando-nos com raízes, água de folha, silêncio e esperança. Quando o corpo descansou, voltamos a andar. Sabíamos que não dava para ficar perto. Precisávamos sumir do mapa, apagar nossos rastros. Maria não era mais menina. Era mulher forte, silenciosa, cheia de cicatriz. Mas seus olhos, ainda que cansados, tinham fogo. A gente vai ter filho, Tônio? Ela perguntou, enquanto aquecíamos as mãos perto do fogo. Se Deus quiser, a gente vai ter terra, casa e menino correndo no terreiro. Ela sorriu de novo, e dessa vez o sorriso ficou mais tempo. E eu, pela primeira vez, desde a senzala, acreditei no futuro. Seguimos rumo ao norte, guiados por estrelas e lembranças contadas por outros fugitivos. Chegamos a uma clareira perto do sopé da Serra do Facão. Ali encontramos um velho conhecido de Bibiana. Seu nome era Elias. Um ex-escravizado que vivia com mais 3 famílias escondidas em palhoças, longe de qualquer trilha batida. Eles nos acolheram, dividiram farinha, peixe seco e silêncio, nos ensinaram como camuflar fogo, plantar sem levantar fumaça, dormir ouvindo os ruídos da mata e não se assustar. Ali, naquela terra escondida, ergui um rancho pequeno com minhas mãos. Fiz cama de folha e parede de pau a pique. Maria ajeitou cada canto com carinho de quem estava reconstruindo a alma. Aqui é nosso, ela perguntava, encostando a mão no barro ainda fresco. É nosso, meu amor, e ninguém tira. Naquele chão nasceu mais que um lar, nasceu esperança. A paz era feita de pequenos pedaços. O canto de um pássaro, o cheiro do mingau, o toque das mãos de Maria na minha pele. Eu acordava todo dia, antes do sol, só para ver o rosto dela dormindo. Aquele rosto que por tanto tempo eu achei que nunca mais veria. Maria plantou milho, fava e um pé de manjericão perto da porta. Dizia que espantava a tristeza. A cada colheita pequena, a gente fazia festa. Ria, dançava baixinho. Os outros do quilombo também começaram a se animar. Gente chegava fugida, cansada, mas com brilho no olhar. A vida começava a ter gosto. Não era fácil. Ainda sentíamos medo. Às vezes, o barulho de cavalo à distância fazia o coração gelar, mas resistíamos. E foi num dia de lua cheia, entre o som dos grilos e a brisa quente, que Maria me contou. Tô com o menino, Tônio. Chorei baixinho. Beijei a barriga dela, como se fosse altar. O mundo podia ser cruel, mas ali, naquele instante, só existia milagre. O tempo de gravidez foi bom, mas tenso. Um grupo de capitães do mato andava cercando áreas próximas, caçando quilombolas.
Ureio adarerei, oferecendo recompensa. A mata ficou mais silenciosa. O medo voltou a andar entre nós. E então, uma manhã, enquanto cuidávamos da plantação, ouvimos o aviso. Cavaleiros vinham pela trilha de pedra. Todos correram para dentro da mata. Escondemos Maria numa cova coberta com folhas, feita dias antes, só por precaução. Os capangas passaram gritando, armados, farejando como cães, mas o mato era nosso aliado. Não nos encontraram. Ficaram 2 dias rondando, antes de irem embora. Quando tudo passou, encontramos Maria tremendo, os olhos vidrados. Eu achei que ia perder meu filho, disse ela, e chorou com um som que rasgava a alma. Nesse dia, eu cravei na terra uma estaca. E prometi, ninguém nunca mais vai arrancar nada da gente. Na noite em que nosso filho nasceu, o céu estava limpo. As estrelas pareciam todas reunidas para ver. Maria entrou em trabalho de parto com força, mas sem um pio de dor. Era mulher de fibra, dessas que a dor respeita. As outras mulheres do quilombo vieram ajudar. Fizeram chá de folha, aqueceram água no barro. Cantaram baixinho para acalmar os espíritos. Eu fiquei do lado de fora, andando em círculo, rezando para tudo que é santo e orixá. E então veio o choro. Era o som mais bonito do mundo. Um menino negro forte, com olhos de Maria. Chamei de José do Mato, em homenagem à mãe, à terra e à liberdade. Maria, suada e cansada, me olhou e sussurrou. Ele já nasceu livre, Tônio, já nasceu livre. O tempo passou. José cresceu entre folhas, barro, histórias e esperança. Aprendeu a andar antes do tempo, a sorrir como se nunca tivesse escutado o grito de feitor. Era leve, mas carregava no sangue o peso dos que vieram antes. Maria e eu vivíamos para ele e para todos os outros que chegaram ao quilombo com as costas marcadas e o coração querendo cura. Ensinamos o pouco que sabíamos, a plantar, a construir, a contar histórias. Maria, principalmente, virou conselheira. Todos a escutavam. Ela falava pouco, mas cada palavra parecia enraizar. Um dia, um jovem, recém-chegado, perguntou: Dona Maria, a senhora não tem medo de eles voltarem? Ela respondeu com firmeza: Medo eu já tive. Hoje eu tenho raiz. E quem tem raiz não se arranca fácil. Nesse dia percebi, ela não era só Maria do Mato, era Maria do mundo. E eu sou um homem que teve a sorte de amar a mulher mais forte que o cativeiro não conseguiu dobrar. Era fim de tarde quando vi a fumaça subindo no horizonte. Primeira coisa que me veio foi medo. Seria a fazenda incendiada. Algum ataque? Ou pior, capitão do mato queimando trilha para forçar a fuga. Reuni os homens. Subimos até a pedra do mirante com cautela. De lá, vimos um acampamento, a 2 dias de caminhada, onde havia barracas, cavalos e armamento. Não era pouca coisa. Estavam rastreando. Desci correndo e avisei Maria. Ela não hesitou. Juntou as mulheres, escondeu as crianças, começou a preparar porções de comida seca, medicina do mato, treca, sinal de fumaça com folha verde, toda. Está da ninguém ali era escravo mais, mas também ninguém era ingênuo. A liberdade era como passarinho,
linda, mas frágil. Naquela noite, dormi com uma faca do lado e o ouvido colado no chão, ouvindo o rumor do perigo que ainda vinha. No terceiro dia, eles chegaram. 4 cavaleiros, armados até os dentes. Queriam informação. Diziam que seguiam o negro fujão com mulher e criança, e que sabiam que o mato escondia mais que tatu onça. Mas ninguém falou nada. Ninguém olhou, nem as crianças choraram. Um deles, o mais velho, ameaçou incendiar a mata. Foi aí que Bibiana, velha guerreira, saiu da moita com arco de cipó e flecha de bambu. Atira fogo e o mato inteiro se vinga. Ele riu, mas não atirou. Ficaram rondando o dia todo, mas não acharam trilha. Quando a noite caiu, sumiram. A mata os engoliu. Na manhã seguinte, encontramos uma sacola caída, com munição, pano de embrulho e um papel com retrato de fugitivos. Um homem, uma mulher e uma criança. Eram nós. A caça tinha nome. Maria olhou o papel, rasgou em tiras e jogou no fogo. Queimem o passado. Nosso nome é outro agora. Tem coisa que a gente esquece para sobreviver. Mas o destino, quando quer lembrar, manda em forma de gente. Num entardecer cinza, enquanto colhíamos mandioca, José gritou: Pai, vem cá. Corri. Vi um homem sujo, ferido, apoiado num tronco, os olhos fundos, as mãos em carne viva. Meu nome é Luiz. Luiz do engenho, fugi, tem uma semana, só sobrou eu, os outros mataram tudo. Levamos ele para dentro. Maria cuidou dele como se fosse irmão. E em poucos dias ele começou a falar. Contou de um novo feitor cruel, de uma leva de negros trazidos do sul, de uma menina parecida com Maria, levada ainda criança, chamada Luzia. Maria empalideceu. Luzia era o nome da irmãzinha dela, levada quando tinha 6 anos. Ela, tá viva? Perguntou. Luiz confirmou. E então o passado bateu a porta. A dor antiga voltou com nome e rosto. Maria passou a noite acordada. Me olhou firme pela manhã. Eu vou buscar minha irmã. Ela tá viva? Eu sei. E não vou deixar ela morrer naquelas mãos. Tentei argumentar. Era perigoso. A fazenda era longe. O caminho vigiado. Mas Maria era como o rio em enchente. Nada segura. Tônio, a gente fugiu para viver. Mas viver não é só respirar, é também salvar quem a gente ama. Decidimos ir juntos. Bibiana ficou com José. Luiz traçou o caminho. Levamos fumo, faca, farofa seca e coragem. A mata parecia diferente. A mata parecia diferente. A mais densa, mais densa, a mais densa, mais hostil. Papareira o Bali, damada parede. Não mais, os jovens fugindo pela primeira vez. Agora éramos caçadores da esperança. Ao longe, ouvimos o canto dos escravos na lida, e sabíamos, Luzia estava perto. Nos aproximamos da fazenda, ao cair da tarde, escondidos entre pedras e arbustos. Esperamos a troca dos turnos. Luís conhecia um atalho até os fundos da senzala. Foi ali que Maria viu Luzia, agora mulher feita de olhos fundos, mas vivos, lavando roupa no tanque. Maria sussurrou. É ela. E então, no movimento rápido, desceu o barranco e chamou. Luzia.
A moça olhou, confusa. Depois arregalou os olhos, largou o pano e correu. As duas se abraçaram em silêncio. Um choro seco velho, contido por anos. Luiz e eu vigiávamos os arredores. Vamos, disse Maria. O plano era rápido. Entramos pela trilha do mato, fugimos pela curva do rio. Os cães latiram à distância, mas o destino, dessa vez, nos protegeu. Corremos por 2 dias, e enfim, ao amanhecer do terceiro, chegamos de volta ao quilombo. José viu Maria chegando e gritou: Mãe! Quando Luzia cruzou o portal de folhas, todos entenderam mais uma alma fora arrancada das garras do cativeiro. Luzia levou dias até conseguir falar direito. O corpo curava mais rápido que a alma, mas ela era sangue de Maria. E sangue nosso aprende a resistir mesmo quando dói. Na primeira roda de fogueira, depois da chegada, ela cantou um ponto antigo que aprendeu com a mãe e todos choraram junto. Era como se um pedaço perdido da gente tivesse voltado ao lugar. Maria ficou em silêncio por muitos dias. Só observava a Luzia dormindo, ajudando nas plantações, sorrindo com José. Acho que, no fundo, ela tinha medo de acordar e tudo ser sonho. Mas não era. A família dela estava de novo junta. E por mais que o mundo lá fora ainda rugisse como fera, dentro do quilombo, o amor era muralha. Bibiana dizia que a luta não tinha fim, mas que os reencontros eram lampejos de eternidade. E naquela eternidade breve, Maria era inteira. Com o tempo, a vida retomou seu passo. José crescia ligeiro, curioso com tudo. Luzia aprendeu a curar com as raízes do mato. E eu comecei a escrever com carvão nas folhas largas, tentando prender em palavras o que o mundo tentou apagar com fogo e chicote. Nosso quilombo virou escola de liberdade. Começamos a acolher mais gente, fugitivos, órfãos, até filhos de brancos, renegados pela própria gente. Erguemos casas de barro, criamos uma horta grande, colhemos milho com canto, fizemos uma roda de batuque para cada criança nascida ali. A liberdade que plantamos começou a dar fruto, e Maria, com o tempo, voltou a sorrir com os olhos. Tônio, lembra da figueira? Ela me perguntou certo dia. Como esquecer? Quero plantar um aqui, para que todo amor que nasce nesse chão tenha onde prometer futuro. Plantamos juntos, e a árvore cresceu, igual nossa história. Anos depois, quando a princesa assinou o papel de liberdade, muitos vieram dizer que agora éramos cidadãos. Mas a gente sabia que papel não apaga a corrente, que liberdade escrita não limpa a memória da carne. Ainda assim, houve um acerto de contas. Maria quis visitar a fazenda Monteiro uma última vez, para ver com os próprios olhos se o passado tinha mesmo acabado. Fomos juntos. Chegamos já idosos, vestidos com roupas simples, mas limpas. Os filhos dos antigos senhores viviam lá, mas com outro mundo nos ombros. A casa grande estava menor e a senzala, abandonada. Maria entrou sozinha. Saiu depois de 1 hora, com um pano de cabeça antigo nas mãos. Enterrei minha infância ali, mas saio com minha história inteira. Nunca mais voltamos. José virou líder. Casou com filha de outra fugitiva. Teve 3 filhos. Luzia se tornou parteira e guia espiritual. Maria, com o tempo, passou a ser chamada de mãe do mato. Sabia de erva, de parto, de reza e de justiça. E eu virei contador. Contava para os pequenos sobre o tempo em que amar era proibido, em que fugir era pecado e que ser preto era sentença. Contava também sobre o dia em que Maria
Me olhou pela primeira vez com folha de cana na boca e sol nos olhos. E como, mesmo com o mundo inteiro dizendo não, a gente disse sim. As histórias viraram sementes. E cada criança crescida no quilombo sabia que vinha de luta, mas também de amor. Hoje, aos 91 anos, sento debaixo da figueira que plantamos. Ela é alta, grossa, sombra boa. Às vezes, o vento balança as folhas, e eu juro que ouço a voz de Maria chamando. Ela partiu faz pouco, mas deixou raiz em tudo. José diz que vão dar meu nome ao terreiro central, mas, para mim, basta saber que minha história foi ouvida. Se você escutou até aqui, saiba, essa não é só a minha história, é a de milhões que caminharam em silêncio, mas sonharam alto. E se um dia você passar por um mato e ouvir o som da figueira cantando, pare. Feche os olhos, pode ser Maria soprando no seu ouvido. Lute, ame e não esqueça de onde veio. Essa foi a história de Maria do Mato contada por Antônio Bentes. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal Vozes da Escravidão, onde a memória vive e resiste.